Nós estamos aqui no Instituto Butantan para a segunda parte da aula Ecologia e Classificação das Serpentes Peçonhentas. Nem todas as serpentes produzem veneno e nós vamos ver como nós podemos diferenciá-las, ou seja, quais são aquelas que causam acidentes humanos e as que não causam. Aqui nós temos o exemplo de uma jiboia, uma serpente que não produz veneno. Ela possui todos os dentes iguais, ou seja, não existe uma adaptação para a inoculação de qualquer substância tóxica. No entanto, ela tem dentes muito grandes que vão ser utilizados para agarrar a sua presa. Esse animal, ele mata a sua presa por constrição, como vocês podem ver que ela está realizando aqui no meu braço. A serpente não quebra os ossos do seu alimento, ela acaba evitando, impedindo que o roedor ou qualquer outro mamífero respire e acaba matando por parada respiratória ou parada cardíaca. Um outro grupo de serpentes muito importante também são aquelas serpentes que produzem veneno e têm um dente com especialização para inocular o veneno na presa. No entanto, essa especialização não é eficaz no caso de um acidente humano, ou pelo menos não é muito eficaz. Essa é uma falsa coral. O que diferencia muitas falsas corais das verdadeiras é a questão de ter capacidade ou não de estar injetando um veneno numa pessoa. Ela possui uma glândula de veneno localizada atrás dos olhos e ela tem um dente especializado para inocular o veneno nas suas presas. Esse dente é muito eficaz no caso de pequenos roedores, lagartos, mas no caso do ser humano ele é pouco eficaz. Agora nós vamos falar sobre um grupo muito importante e que causa a maioria dos acidentes aqui no Brasil, que são os viperídeos. Quem faz parte dessa família, por exemplo, é a cascavel. A cascavel ela é caracterizada pela presença do guizo na ponta da sua cauda. Todos os animais dessa família, que inclui as cascavéis, as jararacas e as surucucus, possuem um orifício localizado entre a narina e os olhos chamado de fosseta loreal. Esse órgão é capaz de diferenciar temperaturas do ambiente. Quando um roedor ou qualquer corpo quente passa na sua frente, ela consegue diferenciar e ter uma visão térmica desse animal. É dessa maneira que elas conseguem, mesmo no escuro total, predar o seu alimento. No Brasil, encontramos apenas uma única espécie de cascavel que ocorre em áreas abertas, como o cerrado, a caatinga, as pastagens ou áreas de plantio modificadas pelo homem. É um animal que se adapta muito bem às áreas que o homem ocupa, por isso o elevado número de acidentes que ocorre com esses animais. O nome científico desse animal é Crotalus duriçus, que significa maraca, guizo. E no caso de um acidente, deve-se tomar o soro anticrotálico. Agora nós estamos dentro do biotério de serpentes do Instituto Butantan. Aqui é que nós mantemos as serpentes peçonhentas
Retiramos o veneno, que vai ser usado então para fazer o soro antiofídico. Vamos falar então sobre o segundo grupo de viperídeos, que são as jararacas. As jararacas, assim como as cascavéis, elas caçam por emboscada. Elas procuram na mata um local que seja a passagem da sua presa, principalmente os roedores. E aí ficam quietas, esperando que eles se aproximem. Com a fosseta loreal, elas percebem então a aproximação através da diferença de temperatura e lançam o bote em suas presas, envenenando-as. Elas logo soltam e deixam que a presa corra e fuja. Depois de um tempo, através do rastro de odor que essa presa deixou no ambiente, elas vão dardejando a língua e procurando a presa que morreu alguns metros adiante. A jararaca é uma serpente típica da região sudeste do Brasil, mas esse grupo de serpentes pode ser encontrado em várias outras regiões. Existem cerca de 20 espécies de jararacas que ocupam o território nacional, cada uma com as suas especificações. Enquanto a Bótropis jararaca é característica da região sudeste, existem outras que são típicas da Amazônia e algumas que habitam, por exemplo, a caatinga brasileira. Agora eu vou pegar uma caiçaca, que é um animal típico da região central do Brasil, ocupando as áreas de cerrado e área de Pantanal. Essa serpente, quando jovem, tem um tipo de alimentação, que são anfíbios e lagartos. Conforme ela cresce, ela muda a composição do seu veneno e passa a se alimentar de roedores. Portanto, quando se estudam o veneno das serpentes, é importante levar em consideração a idade das mesmas. As jararacas são responsáveis por mais de 80% dos acidentes ofídicos que ocorrem no Brasil. E no caso de um acidente com um animal como esse, deve-se tomar o soro antibotrópico. Esta é um outro tipo de jararaca encontrada na região de Mata Atlântica, é a jararacuçu. Esse nome vem do fato de ser uma jararaca grande, para os índios então, jararacuçu. A jararacuçu, a jararaca, a caiçaca, a jararaca pintada e a urutu são as 5 espécies cujo veneno vai ser utilizado para a produção do soro antiofídico. Acidentes com a jararacuçu são acidentes sérios, já que esse animal pode alcançar mais de 1,5 m, tem uma cabeça muito grande e uma quantidade de veneno enorme. As jararacas, assim como as cascavéis, são vivíparas, ou seja, os filhotes já nascem formados, e normalmente esses nascimentos ocorrem nas épocas mais quentes e chuvosas do ano. Uma jararacuçu, por exemplo, pode ter 60, 70 filhotes numa única vez. O terceiro grupo de viperídeos que nós vamos ver é a surucucu. É uma serpente de mata bem fechada, mata bem úmida, e no Brasil é encontrado na região amazônica e na Mata Atlântica. A surucucu, apesar de ser um viperídeo, tem a reprodução diferente das cascavéis e jararacas, já que é um animal ovíparo. Ela pode botar de 7 a 20 ovos de cada vez. A surucucu é a maior serpente peçonhenta das Américas, podendo alcançar até 2,5 metros. No caso de um acidente com a surucucu, também conhecida como Laxis muta, deve-se tomar o soro antilaquético. O quarto grupo de serpentes peçonhentas no Brasil são as corais verdadeiras. No caso das corais, elas fazem parte de uma outra família, chamada Elapidae. As corais verdadeiras, diferentemente dos viperídeos, não possuem a fosseta loreal. E aqui, para mostrar para vocês uma coral, eu peguei um filhotinho. Esse é um animal recém-nascido, que também nasce a partir de ovos, portanto, as corais são serpentes ovíparas, assim como a surucucu. Mesmo desse tamanho,
essa serpente pode causar um acidente grave, portanto, deve-se tomar muito cuidado. As corais, elas são caracterizadas pela presença de anéis vermelhos, pretos e amarelos ou brancos no seu corpo. E a diferenciação das corais verdadeiras para as falsas corais deve ser feita com muita cautela e principalmente por um especialista. A dentição é a principal característica que diferencia os dois grupos. As corais podem ser encontradas também em todo o Brasil, sendo que para cada região nós temos espécies diferentes. É um animal semifossorial encontrado debaixo do folhiço, principalmente nas florestas. A dentição das corais verdadeiras é completamente diferente da dentição dos viperídeos. Ela possui uma glândula localizada atrás dos olhos e um pequeno dente localizado na região frontal. Esse dente especializado para a inoculação do veneno é muito pequeno e dificilmente pode ser notado. Essa é uma das razões pelo baixo número de acidentes que ocorrem com esses animais no Brasil, menos de 1%. Um calçado, um tênis, uma bota, já é suficiente para evitar que o animal perfure e envenene um ser humano. É muito comum os acidentes com corais ocorrerem nas mãos. Como esses animais ficam escondidos no folhiço, quando as pessoas estão mexendo na terra ou nas folhas, pode ocorrer o acidente. A cascavel é caracterizada pela presença do guizo no final da cauda. Esse guizo, ele corresponde a mudas que vão sendo realizadas e a cada muda ocorre o aumento de mais um anel no guizo. As cascavéis utilizam desse som para alertar da sua presença. Aqui no Instituto Butantan, nós fazemos a extração do veneno das serpentes, que será utilizado para a produção do soro antiofídico ou para as pesquisas. Agora eu farei para vocês a extração de uma jararacuçu. Por medida de segurança, todas as extrações realizadas no Instituto Butantan são feitas com o animal adormecido. Portanto, eu colocarei essa serpente nesse galão que já está cheio de gás carbônico. Após 5 minutos, o animal irá adormecer e então faremos a extração. Vamos aproveitar e dar uma olhada numa dentição típica dos viperídeos. No caso dos viperídeos, a glândula está localizada nessa região e existe um duto que leva o veneno produzido até a base do dente. Esse dente, no caso, está coberto por uma bainha, mas assim que nós a levantamos, podemos visualizar as presas. Os viperídeos têm uma abertura de boca muito grande e isso está relacionado à ligação frouxa que existe entre os ossos da cabeça. Quando apertamos a glândula, o veneno sai então pela ponta do dente. De uma maneira bem mais rápida é o que acontece no caso de um acidente ofídico. No Brasil, todas as serpentes do grupo dos viperídeos possuem esse tipo de dentição, que é característico da família. Jararacas, cascavéis e surucucus possuem venenos diferentes e cada um acaba causando sintomas diferentes nos acidentados. Quando a serpente está de boca fechada, esse dente fica nessa posição e assim que ela abre a boca, ele vem para frente. Nós temos de 3 a 4 minutos para realizar uma extração. É o tempo suficiente e que não causa prejuízo para o animal. O estudo do veneno das serpentes é um campo riquíssimo, mas deve-se levar em conta a espécie que está sendo estudada, o tamanho, o sexo e a procedência, pois estes são fatores que influenciam na composição do veneno. Espero que vocês tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre as serpentes brasileiras.